Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, que novamente conta com a presença internacional do professor Pedro Bastos. Ele que vem sempre ao Brasil para nos, privilegiar com as suas pesquisas na área de nutrição. E nós vamos tentar falar, um pouquinho a cada programa sobre isso. Pedro, bem-vindo novamente. Muito obrigado, é um prazer. Pedro, ômega 3 e ômega 6, a gente sempre ouve falar, mas ômega 6 é pró-inflamatório e ômega 3 é anti-inflamatório, mas os dois são essenciais para a nossa saúde. São, sim. E aí? Os dois são essenciais, ou seja, isso significa que o nosso corpo não consegue produzi-los. Então nós temos que os ingerir a partir de fontes exógenas, alimentos. Sim. Ou suplementos, em alguns casos, em que não seja possível através do alimento. A questão aqui é que duas famílias de ácidos graxos, que incluem vários ácidos graxos, dentro dos ômega 3, dentro dos ômega 6, e que não têm exatamente as mesmas funções, mesmo dentro da mesma família dos ômega 3, temos funções que são ligeiramente distintas, e na família dos ômega 6 também. Então, por exemplo, existe dentro da família ômega 6 chamado ácido linoleico, que está em excesso na nossa dieta. Excesso, mas se nós retirássemos completamente também, poderíamos causar algumas alterações, por exemplo, na pele, negativas. Então, o ácido linoleico também parece ser necessário. Perfeito. Mas não na dose em que estamos ingerindo neste momento, em excesso. E porquê é que estamos ingerindo em excesso? Porque estamos fazendo um grande uso de óleos, como óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, que são ricos em ácido linoleico, nesse ácido graxo da família ômega 6. Estamos ingerindo vários alimentos processados e ultraprocessados, que por vezes também contêm fontes de ômega 6. E também uma dieta muito rica em cereais, apesar dos cereais serem essencialmente ricos em carboidratos, também tem um pouco de gordura. E quando nós estamos falando de uma dieta muito rica em cereais, nós também estamos falando de aumentar um pouco a quantidade de gordura, e nesse caso, essa gordura é essencialmente da família ômega 6, ácido linoleico. Então, tudo isto contribui para que nós estejamos ingerindo uma grande quantidade de ácido linoleico na nossa dieta, e o que a isso se soma também a carne, por exemplo, que nós ingerimos, que vem muitas vezes de animais que não se alimentam de pasto, mas se alimentam com farinha de cereais, e aí também o teor de ácido linoleico e os outros ácidos graxos da família ômega 6 também é maior do que é num animal que se alimenta de pasto, por exemplo. Então a nossa dieta mudou bastante ao longo de vários anos, e isso fez com que a nossa ingestão de ômega 6 hoje em dia esteja sendo excessiva. E isso tem consequências. Uma delas é alterar porque os ácidos graxos que nós ingerimos, grandes partes deles, não todos, mas grandes partes deles, estes especificamente, ômega 6 e ômega 3, eles vão ser incorporados nas nossas membranas, onde vão ter muitas funções. E aí vai ter, por exemplo, aquilo que você falou, a regulação da inflamação, a regulação da coagulação, e ainda a regulação até da expressão de vários genes. Tem muitas funções. A questão é que, quando você faz até uma ingestão adequada de peixe, por exemplo, que é uma fonte de alguns ácidos graxos da família ômega 3, mas se ao mesmo tempo você faz isso, mas ao mesmo tempo você faz uma ingestão elevada desse tal ácido linoleico, ele vai competir com esse ômega 3 pelo mesmo local na membrana. É como você tem uma casa que tem 2 quartos e você quer colocar 3 pessoas. Então, alguma vai ter que sair. E aqui, neste caso, o que vai ocorrer é que você vai ter, então, uma redução, os estudos já mostram isso, uma redução da quantidade de ômega 3 na membrana. E isso vai afetar o seu status de ômega 3. E qual seria, por exemplo, o ideal na proporção de X ômega 6 para Y ômega 3, porque a gente ingere e tem que ter uma proporção. O ideal, quanto seria? Não é fácil responder à pergunta, porque os estudos não são totalmente... Mas podemos fazer uma outra pergunta. Antigamente, como que o homem paleolítico ingeria esses dois? Em que proporção? Sim, a ingestão de ácido linoleico especificamente era baixa. O ômega 6. Sim, do ômega 6, mas ácido linoleico. Sim. Já um outro ômega 6 que muita gente vê como um vilão, porque é o ácido araquidônico, porque tem um papel na inflamação, já era até, em alguns casos, mais alta do que aquela que nós temos hoje. Mas a ingestão de ômega 3
dos vários ômega 3, em especial os que estão presentes no peixe, que são os que têm essas propriedades ditas anti-inflamatórias, era bem mais elevada do que é hoje. Então tinha um Então, equilíbrio. o equilíbrio. Poderíamos falar, talvez, num equilíbrio entre, por exemplo, esse ácido araquidónico e estes ômega 3 que estão presentes no peixe, de 1 para 1. Já o ácido linoleico, presentes nas castanhas, presentes nos tais óleos, para um outro ácido graxo da família ômega 3 chamado ácido alfa-linolénico, que está presente nas sementes de chia, sementes de linhaça, por exemplo, aí a proporção já podia ser um pouco superior para o ácido linoleico, 2 para 1, por exemplo. Mas bem próximo, porque o que a gente está sim. vendo hoje, por exemplo, a sociedade americana, quanto que ela está ingerindo entre ômega 6 para ômega 3? Em alguns casos, nós temos alguns locais, como os Estados Unidos, em que chegamos a ingerir 10 vezes mais ômega 6 que ômega 3 e temos ainda casos extremos, como a Índia, em que se ingere 50 vezes mais ômega 6 que ômega 3 em alguns estados da Índia. Nossa. E a Índia não é um país que seja conhecido por ter bons marcadores de saúde. Com certeza. Não tem, antes pelo contrário, a população não tem, Mas infelizmente. por que eles têm uma ingestão Por conta tão da alta? dieta tradicional, muitas vezes vegana, que inclui uma grande quantidade de óleos, em especial óleos que são ricos em ômega 6. Portanto, uma dieta vegana, não sou contra, tá? Também não sou a favor de um excesso de proteína de origem animal. Mas isso mostra como uma dieta vegana nem sempre é uma dieta tão saudável. Claro, seja vegana, seja omnívora, ela pode não ser saudável ou ser saudável dependendo da forma como, obviamente, ela vai ser estruturada. Então, existem dietas veganas que claramente são totalmente desequilibradas. Em termos práticos, vamos supor, nossa telespectadora, o que ela pode estar comendo? Porque, gente, eu nunca vi peixe com essa costa maravilhosa que nós temos, Pedro. É chocante. Quando eu estou enfim, fazendo uma palestra, eu pergunto, quem come mais de uma refeição por semana de peixe? Um pingado levanta a mão. E comem na sexta-feira porque tem peixe no quilo, que a gente chama no restaurante, senão nem isso comeriam. Então, a minha pergunta seria o seguinte, para minimizar os efeitos excessivos de ômega 6 que nós estamos ingerindo nesses produtos industrializados, Processados. Exatamente, processados. O que a gente deveria estar comendo que poderia nos enriquecer com ômega 3 sem necessariamente ser peixe? Então, nós temos a linhaça. Sim. Porque, assim, é uma família, mas tem várias pessoas nessa família. Então, temos a linhaça e a chia. Sim, que poderiam depois, esse ácido graxo que está presente aí, poderia depois ser convertido naqueles que estão presentes no peixe, que são os mais importantes, que são aqueles que têm o papel na prevenção, por exemplo, da inflamação ou na atenuação da inflamação, melhor dizendo, por exemplo. Ok. Sardinha, aqui no Brasil, nós teríamos um peixe... Temos, mas infelizmente não é uma boa fonte de ômega 3 no Brasil. Sério? É triste eu dizer isto, mas a questão aqui é a seguinte, é que os peixes que têm mais ômega 3 são os peixes de água fria. Peixes de água fria. fria. Então, a sardinha brasileira, eu já tive acesso a esses dados, a sardinha brasileira tem uma baixa concentração de ômega 3. Que triste, Pedro. Mas existem vários outros peixes que têm ômega 3. Tem alguém me perguntando sobre o atum. O atum é uma boa fonte de ômega 3. Tá. É uma boa fonte. Agora, a questão é, se você for omnívoro, você através do peixe consegue obter os ômega 3 que necessita. Se você for vegano, então aí temos que ter um cuidado extra. E aí o que deveria ocorrer era, se ingere as sementes de linhaça e de chia como fonte de ômega 3, mas para que a conversão seja adequada até depois, vamos imaginar esse como o pai, para que possa dar origem aos filhos, que vão ser os mais importantes, nós precisamos ter uma baixa ingestão de ômega 6, nomeadamente aquele que está presente nos tais óleos. Perfeito. Então aí o que se recomenda é que a ingestão, para aqueles que querem ser mais precisos, a ingestão calórica total diária deve ser inferior a 5%, da ácido linoleico deve ser inferior a 5% da ingestão calórica total diária. Depois eu vou fazer esses cálculos e a gente vai traduzir um pouco melhor para a nossa dinâmica. Agora, nós podemos estar suplementando, né, Pedro? Sim. Que acho que hoje é uma grande realidade para quem pode. Mas, gente, vamos comer mais peixe? Eu acho que comendo mais peixe, nós temos essa possibilidade. Bom,
Pedro, obrigada. Acho que você esclareceu super bem a informação e espero vocês no próximo Mais Saúde. Obrigada, Pedro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.